iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de sexualidade humana e suas disfunções. Nossa convidada de hoje é a psicóloga e especialista também em sexualidade humana, Leda Chaves Sampaio. Leda, é um prazer te receber aqui no programa e poder explicar um pouco para os nossos telespectadores a respeito de um assunto tão difundido. Obrigada, Luciano, pela oportunidade, e realmente é um assunto que merece essa atenção, né, que você está dando. E é um assunto vasto, né, Leda? Nós vamos tentar, no horário, no tempo do programa, conversar alguma coisa, pelo menos para explicar alguma coisa para os nossos telespectadores. É certo, para poder ajudar. Leda, o que vem a ser disfunções sexuais? Disfunções sexuais, elas não são doenças, né? São episódios que afetam, né, a satisfação sexual de um casal, tanto de um homem quanto de uma mulher. No homem, a gente, né, o que tem maior prevalência que a gente atende são a ejaculação precoce e a disfunção erétil. Na mulher, a gente vê o vaginismo, né, a mulher anorgásmica, né, que chamam de frígida, que não tem prazer. Né? Tem a dispareunia, tanto no homem, que é a dor, né? A dor, né? A dor durante o ato sexual. E o homem também tem a dor, né, no pênis durante o ato sexual. Então essas disfunções tem outras. Tem, né? Várias, né? Mas assim, digamos, mas as mais comuns, né? São essas. São mais comuns, né? A ejaculação precoce, ela atinge os homens de todas as idades. Né? A disfunção erétil não, a disfunção erétil ela pode atingir, né, com maior idade, quanto maior a idade, maior a probabilidade. Fala em idade, qual que é a faixa etária que mais acomete com essas disfunções sexuais, Leda? Assim, a ejaculação precoce não tem idade, né? Agora, a disfunção erétil, sim, que apresenta mais, né, nas pessoas com mais idade. Agora, a ejaculação precoce primária é aquela que você tem desde a sua iniciação sexual, desde a sua primeira vez, que já tem um longo período de vida, né? Ela é presente, independente de idade. Já começa desde a sua vida, né? Desde jovem. Desde jovem. Desde jovem. Agora, a ejaculação precoce secundária, ela é adquirida. Então, depois de uma separação, depois de um acidente, depois de uma cirurgia, né, ela é adquirida. E isso também acomete muito mais também aos idosos, porque é adquirida. Tem vários fatores, né, mas também que é tratável. Graças a Deus tem tratamento, né, Leda? Me fala uma coisa, acomete mais homem ou mulher? Você que falou que pega, né, sempre acomete os dois, mas quem mais te procura, homem ou mulher? Olha, hoje eu tenho uma demanda muito grande de uma população masculina, né? Mas é grande a prevalência nas mulheres, muito mesmo, né? Então, a mulher com falta de orgasmo, né? A mulher com dor na relação sexual. E é terrível isso, né, Leda? Porque a relação é prazer e não pode ter dor, não é verdade? Uma coisa leva a outra, porque uma mulher que tem dispareunia, dor na relação, esse homem, se não tem uma ejaculação precoce, ele vai passar a ter. Por quê? No momento de prazer, ele está vendo a mulher sofrer. Então ele vai querer... psicologicamente, vai ter um movimento que de encurtar agilizar a relação. Agilizar. Né? Acabar logo. Exato. Então, na verdade, a ejaculação, as disfunções sexuais é algo do casal. Por isso que é muito importante, né, o casal terem clareza disso. Eu acho que você falou, né, exatamente, eu acho que é muito importante o casal sempre trocar ideia, né? E não ter vergonha de mulher falar para o marido falar para a esposa, não tem que ter vergonha, eu acho que tem que sentar, conversar, e se é caso de procurar ajuda, orientação de um psicólogo, de um médico, vamos procurar, não é verdade? Isso, eu sempre coloco que antes de procurar um psicólogo, procure um ginecologista, um urologista, né? Verifique. Que é o que está mais ligado, né? É a questão, se tem alguma questão fisiológica, anatômica, algum problema, porque também dá, né? Verificou, não tem causas orgânicas, aí vamos investigar a questão psicológica. Por quê? Conflitos no casal, mágoas, né, rancores, raiva, também afeta a vida sexual. A ejaculação precoce
Normal, assim, de uma maneira geral, por que ocorre isso? Você comentou agora, né, da dor, que a mulher quando sente dor, tá? Mas assim, de uma maneira geral, por que ocorre a ejaculação precoce? Assim, tem vários autores, né? Master e Johnson, que foi o boom dos anos 70, ele diz que não tem nada a ver com religião, com questão socioeconômica, com relação à dominação patriarcal, a coisa do machismo aqui. Não tem a ver com isso. Ele diz que tem a ver o quê? Com a ansiedade. Né? Então, a gente é um traço comum, né, no ejaculador rápido, que é um outro teórico agora que está chamando de ejaculador rápido. Ele tem uma personalidade ansiogênica. Ele é ansioso. Então, qualquer estresse vai desencadear. Né? Então, isso, como você falou, tem tratamento. Tem tratamento. Então, basta procurar ajuda, não é verdade? Exatamente, basta. Assim, vai no urologista. Se eu tenho uma personalidade ansiogênica, você pode tomar medicação, o psiquiatra pode estar indicando uma medicação mais adequada, né? Mas não vai ter cura, mas você tem condição de saber lidar com ela. Você vai ter prazer na tua vida sexual, né? Porque aí você vai conhecer também através de uma psicoterapia, nada de tratamentos longos, o teu mecanismo, a tua programação para você ser uma pessoa ansiosa, porque isso aí tem uma construção, você vai entender. Normalmente, quanto tempo dura um tratamento desse tipo, por exemplo, para ejaculação precoce, no caso que é esse que nós estamos conversando? São 18 sessões. 18 sessões. Leda, essas sessões, você faz uma terapia individual, você faz em grupo, como que acontece? Isso aí é mais uma curiosidade para os nossos telespectadores, né? Uhum. Se tiver alguém que se enquadra, né, se encaixe nesse... Disfunções sexuais têm muito bom resultado em grupo. Mas isso aí funciona para ambulatórios, clínicas muito grandes, né? Mas é importantíssimo a seleção, o critério para colocar no grupo, porque é um assunto muito íntimo. Agora, no consultório, na minha prática, embora eu seja, né, grupo terapeuta, acredito no tratamento de grupo, mas na minha prática eu trabalho com individual ou casal. Certo. Né? Porque o individual, você trabalha o núcleo dele, né, do conflito, né, o que está sabotando esse prazer nele, né? Ele vai entender o que está acontecendo com ele e muitas vezes a gente até chama a esposa. Que né, acaba fazer facilitando o tratamento também, que aí não é a terapia. É uma terapia sexual, né? Então tem muitos mitos, brincadeira, é algo prático. Quem fez, inclusive, fala, gente, se eu soubesse, teria ido antes. Se soubesse que era tão tranquilo, já tinha feito. Tranquilo, 4, 5 dias, né? 4 sessões que eu vim, puxa, como me ampliou, melhorou a relação, melhorou o diálogo. Tem segredos no casal nessa Então, acho área. que sempre tem que haver um bom diálogo, né, entre o casal, isso é muito importante. E não né, é Leda? fácil falar de sexo entre os casais. Não é, a gente sabe que não. Faz, e às vezes não faz tão satisfatoriamente, imagine falar. Exatamente. Leda, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, conversando hoje com a psicóloga Leda Chaves Sampaio. Leda, cocaína, maconha ou qualquer outro tipo de droga pode levar a uma disfunção sexual? Pode. Uma disfunção erétil, uma ejaculação precoce, isso aí é certo, tem. Assim como o álcool também, a bebida. O álcool, muitas vezes, a gente ouve, às vezes, no consultório, ouve bem perguntas de amigos, se o álcool ajuda a pessoa a ter relação, ajuda a relaxar. O que você fala disso, Leda? Assim, na verdade, né, eu não vejo assim como relaxante, né? Não é um relaxante, talvez seja até broxante. Exatamente. Né? Mas assim, o relaxante que talvez tenha é a timidez, de chegar na mulher, de se soltar, né? Então ele recorre à bebida para se sentir mais forte, mais seguro, se libera da timidez, tem mais coragem de abordar, né, com uma mulher. E aí, esse é o agravante, porque se você for pesquisar os estudiosos, né, dos dependentes de álcool, esse é um traço perigoso para te levar à dependência. Quando você usa
o álcool, né, como um suporte psicológico. Aí criou a dependência. Psicologicamente, você não confia em você, é o álcool. Você transfere esse poder para ele. E afeta mesmo. E acha que pode tudo por causa do álcool. E se exceder um pouco também, né, um pouquinho a mais no álcool, vai deprimir e, pelo contrário, ele vai ter coragem para chegar, mas não vai ter condição de continuar. Não vai. E fora a depressão que ele vai ter, vai deprimir no dia seguinte. Vai ficar maus, né? Mas, assim, por isso que é bom as pessoas, né, ter a sua autoestima mais resolvida, se amar do jeito que é, com o corpo que tem. Hoje existe, né, um apelo muito grande àquele corpo perfeito. Eu só vou ter uma relação sexual mirabolante, cinematográfica, hollywoodiana, se eu tiver esse corpo do Caiuan, sabe, da Grazi Massafera. Não é isso. Não é por aí. Eu acho que a pessoa tem que saber o que quer, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho da mulher. Frigidez. O que vem a ser frigidez, Leda? Na verdade, né, são as mulheres que não conseguem ter orgasmo, né, as anorgásmicas. Pode ter fatores, você é ginecologista, sabe, pode ter fatores orgânicos que contribuem para esse quadro. Mas a gente tem visto o fator psicogênico, né? Tem questão psicológica, abuso sexual na infância, né? Estupro, né? Culpa. A culpa, ela é assim, a raiva, né? A questão do relacionamento. Né? Então a mulher, ela se fecha, considerando até que a mulher não conhece seu próprio corpo. Porque acredito que até pouco tempo atrás, o homem, teoricamente, assim, de uma maneira geral, o homem, ele nasce e a família já estimula para ir paquerar, para ver as meninas. E a mulher não, a mulher parece que é o contrário, né? Exatamente, não pode fazer porque é feio, porque é pecado, não é isso? Exatamente. Então acredito que isso também acaba interferindo. Não, você tocou num ponto importantíssimo. Às vezes a gente escuta muito no consultório o marido reclamar que a mulher não toma iniciativa. Mas o medo que essa mulher tem de tomar iniciativa é ele achar, e se ele acha que de repente eu estou com alguém, estou tendo contato com alguém, ou conheci algum outro homem, então ela fica sempre na espera. E ela esquece que o homem também precisa se sentir desejado, precisa se sentir procurado. Mas culturalmente, a mulher transfere esse lugar. Então, aí é um problema que acontece, né? Ele que me dá prazer. Não, você tem seu corpo, conheça seu corpo. Acho que ambos têm que se procurar. Ambos têm que se conhecer para o quê? Terem prazer e compartilhar o prazer. Exatamente. Eu acho que uma coisa também, como você está falando, compartilhar o prazer. Muitas vezes a gente ouve também que às vezes a mulher, eu quero ajudar o marido, quero satisfazer o marido. Então, às vezes ela está ali se sacrificando, não sente nada, digamos assim, só para poder agradar o marido. E é uma coisa completamente errada isso, né, Leda? Exato. Não, e assim, você imagina que com o tempo, o sentimento que vai gerar. Esse homem, em vez de ser um objeto de amor, vai ser um objeto de repúdio. Ela vai chega uma hora que ela não vai querer mais. Ela vai deprimir, ela não vai ter. Considerando, até eu estou falando de deprimir, a depressão, mulher com depressão não tem orgasmo, tem disfunção sexual, né? Tem baixa libido. Então, a depressão, ela é muito presente hoje. Para você ter uma ideia... Hoje em dia tem muito, né, nas últimas pesquisas, existe uma média, diz que no mundo terão 12 milhões, mas assim, eu não tenho precisão, mas assim, seriam para um homem, 2 mulheres com depressão. É muita gente, né? É muita mulher com depressão coisa. Que vai ter, está aumentando. Então, afeta também a vida sexual. A vida sexual do casal, né? Leda, a frigidez, tem tratamento para isso? Como que é feito esse tratamento? Tem. Porque assim, né, se não teve uma causa orgânica, né, o ginecologista olhou, viu, não tem. Que eu acredito que a maioria das causas são psicológicas. Né, são psicológicas. São psicológicas. E aí você vê, né, a iniciação, a primeira relação sexual é muito importante. Determina muito isso. Afeta como você começou a sua vida sexual. Né? E a questão da culpa, como eu estou lidando com o meu corpo, às vezes a religião também,
né? Exatamente. É o pecado, né? Isso aqui é nenhuma crítica, mas Não, a maneira com sem que citar você... nome de Exato, ninguém. né? Até porque eu tenho a minha fé, eu professo, né? Então, a maneira com que você, às vezes, se esconde também na religião. Exatamente. Né? Então, a culpa, ela às vezes faz uma camuflada nessa religião. Se escolhem alguma coisa para, Exato. né, E ela, dar um jeitinho de não acontecer, exato. né, Leda? Quais são os inimigos do prazer? É a culpa e a raiva. A culpa e a raiva, elas são as inimigas número 1 do prazer. Elas sabotam o seu prazer. Então vamos pensar para essas, né, para essas mulheres que estão nos assistindo, a frigidez então tem tratamento, tem como resolver? Tem, mulheres anorgásmicas, vaginismo, né? Dificuldade, né? A musculatura, não tem, o homem não consegue fazer penetração, né? Às vezes a tensão é tão grande, né? A preocupação é tão grande que acaba contraindo demais. Às vezes, né? mesmo um resultado, um medo de uma gravidez, Exatamente. medo de uma gravidez, um resultado de um abuso, de um estupro. Né? Então tudo isso acaba exato, prejudicando, é involuntário, né? E o homem se sente o quê? Né? Rejeitado. Quando não é essa mulher, ela está sofrendo. Tem que procurar entender o porquê que está acontecendo, né? Ela não entende isso também. Ela precisa entender por que esse corpo dela, né, está se manifestando. Exatamente. Desse impedimento desse prazer. Leda, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando um pouquinho de disfunção sexual com a psicóloga Leda Chaves Sampaio. Leda, vamos falar um pouquinho de pedofilia, o que vem a ser pedofilia, porque é um assunto que está em evidência também, né, nos dias de hoje. O que vem a ser pedofilia? Assim, a pedofilia ela não é uma disfunção sexual, né? Ela já está num outro quadro, né? Ela é um transtorno, é mais patológico, requer um tratamento muito mais prolongado, é muito mais investigativo. São homens, né? Então as evidências são homens que têm uma estrutura de personalidade, né? Mal elaborada, né? Foi mal construída, e que em relação à mulher são homens que temem as mulheres, né? Quer dizer, ele tem aversão, ele tem um medo, né, da mulher. Quer dizer que ele tem medo da mulher e procura uma criança. Sim, a criança, ela é o quê? Um objeto, um objeto de desejo, né, que não oferece para ele risco de rejeição, dele se sentir diminuído, se sentir impotente, fraco. Ele é forte. É como ele se sente. A personalidade dele é como ele se sente diante de uma criança. São iguais. Ela não me oferece risco, né? Então, o pedófilo, o que ele tem medo? Ele foge daquela mulher, do mulherão, né? Ele vai fugir de uma Ele Gisele cria Bündchen. uma situação que ele acha que a mulher é, tipo assim, né, é muito para ele e que não vai dar certo. Ele não é homem, ele não se sente homem, né? Então, por isso que realmente requer um tratamento, né? Mas aí é uma outra, né? Uma outra demanda, não é no campo da disfunção sexual, tanto que, né, existe um tratamento específico, mais profundo, né, é mais grave, né? Agora, tem tratamento, né? Nós temos visto lá no Prosex em São Paulo, tem pedófilos se tratando, né? Resolve. Que tipo de tratamento que é feito para o pedófilo? Assim, o pedófilo, um caso, né? Um caso que em São Paulo, né? No Instituto, no programa de sexualidade, foi, né? Bem comentado, foi estudado. Um pedófilo procurou ajuda, né? E ele não queria ser pedófilo. Então, através do tratamento, o que aconteceu, né? Ele conheceu uma moça, mas uma moça bem, né? Bem, com 20 e poucos anos, mas bem menina, né? Quer dizer, ele viu uma menina naquela mulher. Ele não viu uma pessoa adulta, ele não viu via. Uma criança, digamos ele assim, né? Uma menina, ele casou. Como tem mulheres que são bem meninas, né? Então ele, psicologicamente, ele conseguiu, né, fazer uma transferência positiva com essa mulher com traços bem de menina, né? E conteve
o traço, né, a doença dele. Então, isso foi um caso, foi bem estudado lá, né? Existe tratamento. Agora, a gente tem um problema do pedófilo que é com a lei, né? Exatamente, então, porque hoje está muito legal. difundido, né? Inclusive nas novelas, em tudo, né? Na mídia toda, né? Está falando muito sobre pedofilia, né? Exato. E a pedofilia está muito presente, né? Só que tem outras discussões também, porque também, por outro lado, existe uma erotização das crianças muito precocemente, né? Então não está sendo bom, e isso aí acaba desencadeando. Eu não estou defendendo o pedófilo, não estou justificando, mas a gente precisa tratar nossas crianças como crianças também. Exatamente. Né? Que idade que o pedófilo prefere, Oleda? Não tem, isso vai do pedófilo, né? Isso vai do Até que idade, mais ou menos, porque que é considerado pedofilia? Pedófilo, ele tem que ter uma diferença de idade, né? Ele tem que ter uma idade aí de 5 anos de diferença. Uma criança de 6 anos e um adolescente de 17, 16 anos já é pedofilia. Né? Ele é um pedófilo, né? E normalmente eles vão na troca. Então a criança, ela vai na troca, né? Então o que acontece? Muitas vezes a criança que passou, ela pensa, inclusive, né, que ela gostou daquele sexo, mas não, né? Ela gostou foi do presente. Exatamente, da troca, a criança né? gosta da troca. E isso vai trazer um problema muito sério para essa criança a vida toda. Porque muitos acham, inclusive, que a sua orientação sexual por homens é advindo de uma experiência de um pedófilo, de um abusador. E não tem nada a ver. Oleda, realmente assim, é um assunto muito vasto, né? Um assunto longo, tem muita coisa para a gente conversar, muito. Mas o tempo não vai dar para a gente conversar. Então, eu quero fazer um convite para você, né? Uma ocasião oportuna para você voltar e a gente comentar sobre muitas outras coisas, né? Que vão ficar faltando. Nossa, com o maior prazer, né? Até para estar falando mais de pedofilia, do abusador, o perfil, como Exatamente, acontece. Tem muita coisa, né, Leda? Muito. E nós temos algumas perguntas, né, de nossos telespectadores que estão enviando, né, por e-mail. Então a gente faz uma seleção, né, a produção faz uma seleção das perguntas. Inclusive, você que está nos assistindo, se quiser enviar a sua pergunta, qualquer assunto, vai drluciano@programasaudeendia.com.br. Mande sua pergunta, que a produção terá maior prazer, né, em selecionar e, na medida do possível, a gente responder, né, aqui no programa. Então, Leda, as perguntas que separaram hoje do primeiro telespectador, que, na verdade, nós preferimos não identificar nenhuma pessoa que manda as perguntas, tá? Existe alguma doença que interfere na vida sexual? Existe sim várias doenças que podem afetar o seu desempenho sexual. Por isso que pergunte, né? Converse melhor com o seu ginecologista, converse melhor com o seu cardiologista, né? O seu urologista, o seu médico, neurologista, né? E conta o que está acontecendo, né? Conta, né? Eu não me sentiria à vontade aqui de falar, porque isso aí já é uma área, né? Do diagnóstico médico, mas tem sim várias doenças que afetam. Exatamente. Outra pergunta aqui. Quando a parte psicológica está alterada, pode ocorrer problemas de disfunção sexual? Só. É o que mais acontece, né, Leda? Você imagina, né? Você acabou de terminar um relacionamento, né? Se bem que isso aí, quando termina um relacionamento, eu não posso considerar que é uma disfunção, é super natural, né? Mas você ficou desempregado, perdeu a sua empresa, acabou, né? Uma traição de um dos parceiros, né? Uma cirurgia, um câncer, né? Então, acaba como é que você complicando, vai? Né? Aí precisa de ajuda mesmo. Tem uma outra pergunta aqui que agora há pouco você já comentou, mas aqui tá. A bebida alcoólica pode interferir negativamente na parte sexual? Pode. Pode. Como pode, né, Leda? Pode, viu? Inclusive, né, eu queria aproveitar que muitos homens, né, têm a sua disfunção, tem o seu problema, e muitas vezes a bebida é uma fuga, né? Então vamos procurar ajuda ao invés de estar bebendo, né? Vamos procurar ajuda, né? O ser humano é diferente do animal, a gente precisa de ajuda, de cuidado, né? Exatamente. Então vamos ser cuidados, vamos nos permitir ser cuidados. Leda, mais uma pergunta aqui. O abuso sexual na infância pode levar a alguma disfunção sexual?
Infelizmente. Infelizmente. E isso ocorre, né, Leda? Tanto no homem quanto na mulher. E é muito interessante que muitas vezes você é casado, seu parceiro passou por isso e você não sabe. E começa a ter alguns tipos de problema. Começa a ter alguns tipos Aí de que problema. falta o diálogo, né, entre o casal. E por isso que muitas vezes, né, o terapeuta, o psicólogo, ele vai te ajudar a construir isso, a esse diálogo, que é muito doloroso, relembrar o abuso. Leda, infelizmente chegamos ao finalzinho do programa. Mais uma vez quero agradecer muito a tua presença. Tenho certeza que os nossos telespectadores aprenderam muito, né? E quero reforçar o convite para você voltar outras vezes, né? Para a gente continuar o assunto, que é um assunto, como eu falei agora há pouco, um assunto muito vasto, né? Então, muito obrigado pela presença. E eu gostaria que você deixasse, né, uma mensagem para os nossos telespectadores a respeito, né, do geral que nós conversamos. A disfunção sexual, né, ela é uma incapacidade, né, de um casal ter prazer. Aonde não tem prazer, tem sofrimento. Então não precisa ficar com sofrimento. Tem ajuda, busque ajuda, é importante. Eu tenho visto na minha prática casais que estavam assim à beira de uma separação, conseguem rever, se reconstruírem, ter uma vida sexual saudável. Sexo é bom, feito. Então, vamos procurar com ajuda, amor, né? E exatamente. Com saúde. E com saúde, né? Leda, infelizmente chegamos ao finalzinho do programa. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.